Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você que está chegando aqui no nosso programa junto com a gente. Muito obrigada pela sua companhia e seja muito bem-vindo. Hoje é aquele dia, né? Quarta-feira, dia de Nosso Jardim, aqui no nosso programa. Hoje é dia da gente aprender mais sobre plantas, sobre flores. Desta vez, nós vamos aprender a fazer arranjos práticos para casa. É isso aí, que tal aprender a enfeitar a sua casa com arranjos bonitos, coloridos e que cabem no seu bolso, hein? Fique com a gente porque daqui a pouco tem todas as dicas sobre esse tema. Além disso, nós temos hoje um Momento Saboroso com Isabel de Carvalho, trazendo dicas bem interessantes de cozinha pra gente. E também teremos um bate-papo super importante sobre inteligência artificial e a educação infantil. Será que ajuda ou atrapalha? Será que tem como a gente fugir da IA? Bem, vamos descobrir juntos daqui a pouquinho aqui no nosso programa, que já está no ar, começando com toda alegria, com toda a energia. E é claro, já te convidamos a participar aqui do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre os temas de hoje, quer mandar uma pergunta às nossas convidadas do dia ou algum relato sobre os temas que nós estamos abordando, você já pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Muita gente participa do nosso programa e, inclusive, eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijão para um telespectador e a mamãe dele, que sempre estão ligadinhos aqui no nosso programa e sempre interagem com a gente, tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo nosso Instagram, que é o Yuri Rodrigues, e a mãe dele, Lúcia Helena. Eles são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz com o carinho de vocês, viu? Beijo grande para vocês. Eu sempre lembro, gente, que vocês também podem assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit é nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar com o Nosso Jardim, então, aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Val Duarte, muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu tô, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Gente, Val de novo aqui com a gente. Ela é floral designer, maravilhosa, faz arranjos magníficos e tá aqui com a gente hoje justamente com essa proposta de ensinar a gente a fazer arranjos práticos, fáceis, para enfeitar a casa toda, Val. Sim, claro. É? A casa merece. É isso aí. Nós merecemos flores, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E hoje eu vou ensinar de forma prática para você que está em casa e vai começar a ter aí condição de decorar você mesma a sua casa com flores. Manter a casa sempre bonita, sempre Sim. colorida. Dá para fazer tudo isso gastando pouco? Então, as flores são joias da natureza, eu não posso dizer que vai gastar pouco, mas eu posso dizer que se você tiver um pouco de conhecimento, se você assistir aqui as dicas do programa e também me seguir nas redes sociais, você vai encontrar soluções que vão economizar o seu tempo, a sua expectativa e o seu dinheiro também. E vai economizar dinheiro também, porque com as técnicas da Val, as suas flores vão durar muito mais tempo. Sim. Não é isso, Val? Sim. Gente, a Val trouxe aqui algumas opções mais duráveis, inclusive, né? Sim. E a gente vai falar sobre cada uma dessas flores que você trouxe pra gente hoje, Val. Inclusive, nós fizemos algumas telas para trazer algumas curiosidades sobre essas flores. Vamos começar, então? Tela 1 no ar pra gente aí, por favor, diretor. Vamos começar falando da Austroemélia, mas que aqui no Brasil é conhecida como Astromélia, né? A gente tem aí algumas curiosidades sobre ela, a origem, né? Ela é originária da América do Sul, com centros de diversidade no Chile, na Argentina e também aqui no Brasil, é claro. Esse nome, Austroemélia, foi dado em homenagem ao botânico sueco Clas Austromer. E as flores têm 6 pétalas com marcações e manchas de cores contrastantes. É uma flor que combina com qualquer canto da casa, Val? Combina. Por exemplo, você pode pegar na sua sala e fazer um vaso com essa flor, com Austroemélia,
e colocar, por exemplo, uma mistura com outra flor. Ela é um complemento, assim, ela é um preenchimento muito bom. E ela dura. Dura quase 15 dias. Olha que beleza, 15 dias. Maravilhosa, sim. Vale Olha as flores caindo aí, ó, para ilustrar ainda mais. Nosso diretor colocando as flores aí na tela, né, para ilustrar ainda mais. Esse nosso quadro maravilhoso que deixa o nosso estúdio colorido e cheiroso também, né? Porque as flores perfumam o ambiente. É uma delícia, né, gente? Então, não tem como não gostar de ter flores em casa. Todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas gostam. Talvez quem não goste é porque ainda não parou para sentir a fragrância da flor, para olhar para ela. É por isso que não gosta. Não está sabendo apreciar, não, né? Não está. Eu vi que ela não é tóxica para humanos, mas para algumas pessoas pode dar algum tipo de alergia. Sabe de alguma coisa sobre isso? A Austroemeria, ela tem uma seiva mais forte, que falamos assim. E ela, quando você vai trabalhar no armazenamento dela, é melhor você separar a Austroemeria das outras flores. Então, ela tem sim, geralmente, eu sempre aconselho meus alunos a usarem luvas, principalmente quem trabalha muito com flores, na floricultura ou em outros lugares, porque existem os agrotóxicos e as bactérias, realmente. Mas a Austroemeria em si, ela tem uma seiva mais forte, que se você tiver com arranhadura ou machucadinho, você sente arder a sua mão. Então é importante também deixar essa dica de cuidado, né? Sim. Quando a dona de casa, a pessoa que está assistindo a gente agora, for trabalhar com esse tipo de flor, melhor usar luvas. Sempre. Aquelas de cabeleireiro, aquelas pretinhas. A fininha, né? São maravilhosas. É isso aí, porque aí não atrapalha ali para se movimentar, né? Para movimentar as mãos e consegue trabalhar com segurança. Sim. É isso aí que é o mais importante, né? Com certeza. Vamos à próxima flor, então. Próxima tela no ar. Agora vamos falar do girassol, o lindo girassol que é nativo da América do Norte, com evidências arqueológicas, gente, indicando o seu cultivo por povos indígenas há milhares de anos. Seu nome científico deriva das palavras gregas hélios, que significa sol, e anthus, que significa flor, ou seja, a flor do sol. Esse nome, né, ele justifica pela característica de suas flores que giram para acompanhar o movimento do sol ao longo do dia. Lá na Europa, o girassol passou a ser comercializado para fins alimentícios. A gente lembra aqui que as sementes de girassol são a matéria-prima do óleo de girassol. E você diz que essa é uma flor para ambientes iluminados. O que você quer dizer com isso, Val? Quando você chega numa casa e você vê cores vivas, como o amarelo, você vê uma flor que ela é redonda, que parece que ela está sorrindo para você. É verdade. Ela transmite essa energia, essa beleza. E essa fototropia, que é esse efeito dela procurar a luz, não é só o sol, é a luz também. Então, na sua casa, se você colocar um vaso de girassóis e colocar uma luz do lado esquerdo, ela vai procurar aquela luz. E logo ela estará olhando para a luz. Então, eu falo que é uma flor amiga, né? Embora um amigo olha para o outro. E é uma flor muito, muito linda. Ela é muito pontual, muito energética, né? Muito maravilhosa. Uma flor amiga que sorri pra gente. Eu sei que você vai fazer um arranjo, né, depois pra gente, pra mostrar justamente, né, essa facilidade de fazer um arranjo simples, prático, mas que vai ficar maravilhoso aí na tua casa. E eu acredito que você vai acabar usando uma variedade de flores aqui, mas só esse aqui, só com girassóis, já tá maravilhoso. Pra mim, esse daqui já tá perfeito. Tá lindo. Onde, em que ambiente da casa a gente poderia colocar esse arranjo só de girassóis? Então, se você é uma pessoa festiva, uma pessoa que quer trazer essa beleza mesmo para o seu ambiente, coloque na entrada, na sala. É para dar as boas-vindas mesmo. Dar boas-vindas, estou aberto para vocês, estou feliz, que bom que você está aqui. E as boas-vindas não só para quem a gente recebe, mas pra gente mesmo, né? Não é gostoso você abrir a porta da tua casa e ver aquele arranjo sorrindo pra você? Maravilhoso. E você fazendo o arranjo... Melhor ainda. Sendo ensinado no programa, é maravilhoso, não é? Pela Val Duarte, que é floral designer. É maravilhoso, gente. Ô, Val, fala uma coisa pra mim. Sim. Durabilidade. Então, o girassol, ele dura bastante. Uma dica é você retirar todas as folhas dele, tá? Todas as folhas. Deixar bem limpinho assim. Bem limpinho, sem folhinhas. E aí ele vai durar.
Essa questão da vida da flor depende de cada espécie. Então, cada variedade vai te dar um tempo certo de vida. Mas se você cultivar, se você fizer, colocar esses conservantes, assim, sachêzinhos, ou fizer água sanitária com açúcar, uma receitinha caseira, ele vive bem. Corte sempre todos os dias as hastes e vá cultivando aí o seu girassol, que ele vai durar bastante. Ensina essa receita aí pra gente, Val. Aproveita agora, essa chance. já vamos anotar? Agora? 1 litro de água, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de água sanitária, que seria o cloro com a água. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café, aquela bem pequenininha de água sanitária para 1 litro de água. Para 1 litro de água. E aí você... Terei flores hidratadas. Porque a flor espirra? Não, é na água mesmo. Na água mesmo. No vaso mesmo. No vaso, mas aí você coloca quanto? Toda essa extensão aqui, ó, até aqui de água, tudinho? Então, depende do tipo da flor, mas você pode trabalhar assim, menos 1/3 a altura do vaso. Menos 1/3 de água. Então, 2/3 de água, né? Tá. Então, se o vaso, como assim? Mas aí o resto você completa com água ou não? Não, eu misturo. Eu já faço isso. Eu pego um balde, coloco um Só essa solução vai estar ali dentro. Isso mesmo. Como se fosse só água, é isso? Isso. Só que essa misturinha... Já pronta aí dentro. Que aí faz com que as flores durem mais tempo. Porque a flor precisa de glicose, que está no açúcar, e precisa também dos bactericidas que está na cândida. Olha, gente. É simples assim. Eu achava que se eu colocasse cândida na flor, ia matar ela no mesmo dia. Ah, mas é só uma colherzinha uma colherzinha. Não mata não, né? Não, pode confiar. Então é isso aí. Tá bom? Vou até passar de novo. 1 litro de água, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de café de água sanitária e você tem as suas flores lindas por mais tempo. Um conservante caseiro, especialmente para você. Receita da Val Duarte, hein, gente? Dá certo. Legal. Vamos fazer, então, trazer mais uma curiosidade aí sobre mais uma flor. Próxima tela no ar. Olha lá, agora nós temos a tela 3, que é a do lírio. Gente, o lírio tem origem em diversas regiões do mundo, incluindo a Ásia, a Europa e a América do Norte, com mais de 100 espécies e muitas variedades cultivadas. A maior parte das espécies de lírios, gente, é encontrada na China e no Japão. E esse nome lírio seria a tradução de lilium, que é a palavra em latim. E um alerta que a gente traz aqui é que essa flor é tóxica para pets, não é isso? É importante deixar essa informação também, né? Sim. A Austroemélia também. A Austroemélia também. Muito tóxica. Tóxica para pet. Mais alguma aqui? Não, aqui não. Aqui tá tudo bem. Só a Austroemélia e o lírio mesmo. Mas o lírio a gente precisa ter cuidado também para manuseá-lo? Precisa. Com as mãos, precisa também colocar uma luvinha, é importante? Sim, é importante. E é importante assim, todos os lírios, eles vêm com aquelas anteras aqui dentro. Esse já não tem. E o que sai das anteras são os pólens. E eles mancham a roupa, mancham a toalha da sua mesa. Então é importante que você, quando ele começar a abrir, você já retire as anterinhas aqui, para quê? Para que você não tenha essa eventualidade aí, né? Essa tristeza de manchar a flor, manchar você. E na hora de pôr um lírio na mesa, é importante que você coloque assim, ó, no cantinho, para fora da mesa, para que não quebre as pétalas, porque é uma flor delicada. Sim. Você costuma dizer, inclusive, que ela é elegante. Muita gente a conhece como uma flor elegante, né? Super, ela é elegante e, assim, aqui no Brasil, ela é uma das flores nobres mais procuradas e ela tem uma fragrância muito interessante. Então, é importante você saber se no jantar que você vai fazer, no arranjo que você vai pôr na mesa, se essa fragrância vai atrapalhar aí o seu momento gastronômico, porque algumas pessoas têm alergias. Então, o lírio, ele exala... Pra mim, eu ficaria sentindo essa fragrância o dia todo. Mas tem pessoas que têm alergia. Aí não é bacana, né? A pessoa tá ali na mesa, começa a espirrar. Não é legal. Não consegue, aí vira um terror. Não pode, tem que pensar nisso também. Estraga o momento, né, gente? Estraga. Então, não seria um arranjo ou uma flor para se usar num arranjo para mesa, né?
Na dúvida, melhor colocar esse arranjo num outro lugar, né, da casa? Sim, talvez na entrada, porque ali também tem mais circulação de ar. Mas na mesa, geralmente, eu evito. Tá. Por conta das pessoas mesmo. Não sei se as pessoas têm alergia. Às vezes, numa festa, que nós fazemos também festas, aí eu evito. Tá certo. Vamos conhecer mais do cravo agora, que é a nossa próxima tela no ar. Olha aí o cravo, ele tem origem no sul da Europa, é cultivado há pelo menos 2000 anos e foi nomeado pelos atenienses como dianthus, que significa flor de Deus em grego. Acredita-se, gente, que o nome cravo, que é o popular, né, derive da palavra latina clavus, que significa prego. Isso devido à semelhança da forma das pétalas com os pregos. Além de seu valor ornamental, o cravo também é utilizado na culinária como tempero e também na medicina popular, com propriedades calmantes e digestivas. Será que pode comer? É comestível? Então, existem flores comestíveis, essa aqui não. Essa daí não é o caso. Não, hoje e tem não. de várias cores, né? Super, de várias cores, tem vários tamanhos. Então, todas as flores, elas tem a sua espécie, mas tem as suas características, às vezes um solo diferente, às vezes um país diferente, como as rosas. Rosas colombianas são enormes. Sim. Por conta de tudo que elas oferecem ali onde são cultivadas. Mas o cravo, ele é lindo e eu acho assim que ele é uma flor muito elegante, essas texturas. Sim. E ele é durável. Dura Durável, demais. Resistente, então. E acaba sendo econômico também, né? Porque quanto mais tempo dura, menos você gasta. Com certeza. Você investe uma vez e fica ali 20, 25 dias com um cravo. E é bacana que, como tem de várias cores, você consegue combinar com tudo quanto é tipo de ambiente, com tudo quanto é tipo de decoração, não é? Sim. E aí você vai ver exatamente assim as cores da sua casa, da parede, as cores que te agradam, porque você precisa realmente sentir alegria em ver as cores do arranjo, e aí você começa a criar, começa a cortar, pôr no vaso, põe uma música e vai ser florista aí, né? É isso. É maravilhoso. A sua própria florista nascendo ali dentro da tua casa e te dando paz, relaxamento, tranquilidade, né? Te deixando num ambiente de bem-estar, né? Tudo isso as flores proporcionam. Proporcionam. São joias da natureza. É isso aí. A gente tem a nossa última tela para colocar no ar, que é sobre o antúrio. É aí, o antúrio, essa última flor que você mandou pra gente, na verdade é uma planta, né? Essa é uma planta. O antúrio, ele é nativo das florestas tropicais da Colômbia e do Equador. Esse nome, gente, vem do grego anthurium. Seria uma combinação de anthus, que é flor, e oura, que é cauda. E ele é uma planta extremamente adaptável e resistente, que pode ser cultivada em vasos e jardins. É uma das plantas mais adaptáveis, né? Uma pessoa que veio aqui falou, se adapta a qualquer ambiente. Sim, ela é super adaptável. E quando nós vamos trabalhar com o antúrio como flor de corte, que você vai comprar e vai colocar dentro do seu vaso, aquele vaso que você gosta, você pode pegar a flor e mergulhá-la na água. Tá. Como se estivesse fazendo uma imersão nela. É Entendi. assim que o antúrio é hidratado. Olha que e beleza. ele é bem adaptável. É isso aí. Você também falou da orquídea, é isso? Sim, a orquídea é a rainha das flores. Você pode comprar naqueles potes e depois você pode cortar e colocar também nos vasos. Dá para fazer isso também. Tanto uma quanto a outra, sinônimo de charme. Sim, a todas as flores no pote ou cortando e você fazendo o seu desenho floral é um charme. É um charme. Isso aí, gente. Bora começar a fazer um arranjo, então? Vamos. Para que você aprenda, né? Você que está em casa, você possa aprender a fazer um arranjo simples, de forma simples. Sim. Mas um arranjo muito bonito. Com certeza. Né? Que você vai fazer aí na tua casa e vai aprender a fazer com que ele dure mais e mais, para você manter a sua casa sempre linda e colorida. Perfeito. Vamos lá, então, Val? Vamos começar pelos girassóis? Vamos. Eu vou colocar ele aqui atrás para facilitar aqui para você. Muito obrigada. Para quem não conhece, esse daqui é o junco. Tá. Ele é uma folhagem. Então, se você não tiver um vaso como esse, não se preocupe. Você poderia pegar 2 vasos na tua casa, 2 garrafinhas, o que você quiser. E eu vou trabalhar aqui, trabalhando assim com o junco, dobrando o junco, fazendo assim formas geométricas, tá?
Por que de formas geométricas? Porque eu não quero usar muita flor. Então, vamos supor que você vai lá no mercado ou num centro atacadista aí próximo da tua casa e você quer volume, mas você não está querendo investir assim muito em flores. E aí, o que a gente faz? A gente pega o junco, ele é dobrável, olha que interessante. Aí você corta e você vai pondo assim, Val, aonde eu coloco, como eu coloco, segue a tua intuição, tá? Aqui realmente assim a proposta é um arranjo que você faz com prazer, não tem técnica, mas a ideia aqui é você que está em casa, ter contato com a flor, você poder trabalhar também com girassóis e cortar, colocar, ai, quero pôr por baixo, põe. Quero virar, vira, gente. Sejam felizes com as tuas flores. Eu acho legal, Val, que você ensina que tem técnica, mas não tem regra obrigatória. Não. Não é isso? Tem a expressão de cada um. E Exatamente. a dona de casa, a pessoa... E isso que é o bacana, né? Isso que é é isso que faz a beleza do arranjo. Sim. A criatividade de cada um. E aí você em casa, você vai olhar o teu vaso, vai falar, será que fica bom o girassol olhando para lá? Você vai escolher uma frente, tá, da composição. Tá. No caso aqui eu estou escolhendo a frente, essa daí da câmera. E aí você vai poder trabalhar assim, grupos, colocando diferenças de alturas, diferenças de linhas e vai experimentando. E nunca é para sempre. O artista floral, ele vai colocando as flores e ele vai perguntando, é isso que eu quero? É essa altura que eu gostaria lá para a recepção da minha entrada, da minha casa? Não tem uma regra, não tem assim, tem que ser com tantos centímetros. Você pode ir fazendo, você pode ser livre. Coloca aquela música que eu te falei. Olha aqui, ó. Você, eu achei baixo. Você vem aqui, coloca assim entre as hastes. Você pode cortar em várias alturas. Olha que delícia. Você lá ouvindo uma música, compondo. E isso vai te fazendo o quê? Uma pessoa feliz, você tá com a natureza, as pessoas chegam falando, você fala assim, olha o arranjo que eu fiz. Não é assim? Olha o arranjo que eu fiz. Então, o que eu trouxe aqui? Elementos simples. Tô vendo que você tá deixando alturas assim, bem desiguais. Bem Essa desiguais. É a ideia mesmo. Sim, nós estamos fazendo um arranjo assimétrico para uma pessoa que gosta de flores, né? No caso, a pessoa que vai fazer. E aí, o que eu vou fazer para ficar um pouco mais assimétrico? Eu vou colocar mais um girassol para cá, para termos um grupo maior e um grupo menor. Para não ficar esse equilíbrio de forças entre os dois girassóis. Nossa, achei tão legal essas figuras geométricas, né, que você montou aí no meio. Olha aqui, tá vendo? Ficou muito lindo. Olha. Aí você tá lá na sua casa, eu queria mais para cá. Tudo bem. Pode pôr, mas o que eu quero fazer algo assimétrico. Eu quero de um lado ter uma expressão e do outro outra expressão. Algo bem contemporâneo, até o vaso é diferente. Sim, totalmente. E é isso que você pode fazer na sua casa com o que você tiver. E você colocou água? Sim, a gente põe a água antes. Põe a água e vai colocando as flores. Olha, gente, que lindo arranjo. E aí a gente utiliza esse arranjo. Falamos já, né, dos girassóis na entrada de casa para dar as boas-vindas, né? Sim. Tanto para as nossas visitas quanto para nós mesmos quando abrimos a porta de casa, aquele girassol ali sorrindo pra gente, né? Mas onde você recomendaria? Esse daí também na porta de casa, na entrada? Isso eu colocaria num aparador na entrada. Eu gosto muito de preto, de cinza. Eu gosto da minha casa toda preto e cinza. Eu sou uma pessoa menos colorida na minha vida pessoal. Eu colocaria num aparador de entrada. Se a casa for muito colorida, assim, alguma cor que não combine muito com amarelo, então, tem problema? Eu acho assim, se a casa é colorida, você tem que perguntar assim, você é colorido, mas qual é a cor que você é mais colorida? E se ela responder para você, é azul, você tenta trabalhar com cores mais neutras, com uma pitadinha de azul. Tá. Porque senão fica muita coisa, né? Fica demais, fica né? Over. Fica over. Certo. Posso colocar esse arranjo pra cá, então? Pode sim. Pra iluminar a minha vida, o meu então lado. vai lá. Essa é a frente, né? Essa daqui, ó. Isso, essa é a frente. Acho que assim tá bom. Tá bom, pessoal?
tá bom? Então tá, vamos fazer mais um? Vamos, olha, esse outro é muito simples, tá? Você vai pegar um durex, tá. Você vai pegar um recipiente e aí você vai fazer como se fosse aqui uma telinha, sabe? Você vai fazer tipo o jogo da velha, sabe? Olha. Você vai fazendo aqui um hashtag, né, gente? Aqui o durex é transparente, não vai dar para enxergar. Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz um hashtag aí. E eu posso também diminuir as distâncias. Isso aqui, essa técnica, é para quando você tem vasos com a boca muito grande, como esse. Agora não é mais hashtag, agora é um... O que é agora? Um cercadinho. Agora virou um cercadinho, agora começou com a hashtag e virou um cercado. E aí o que nós temos dá pra aqui? ver, dá pra ver. Perfeito. Olha, deu pra ver, maravilhoso. Ficou muito legal. Isso. E aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um apoio para que as hastes não fiquem caindo. Porque às vezes você vai comprar flor e você faz o quê? Você traz a flor e quando você põe no vaso, ela cai. E fazendo isso que eu fiz, o que você vai conseguir? Você vai conseguir fazer com que as hastes não caiam. Tá. Então, uma dica que eu vou dar para você que está iniciando, que está começando, essa daqui é a gipsofila, tá? Eu vou fazer aqui um arranjo assim, um arranjo fácil, um arranjo bonito, mas eu não vou ficar focando em 1000 técnicas e conceitos. Tá. Então, você lá na tua casa, olha, o que você faz? Quando você põe aqui, olha, ela já tem um apoio. É que eu cortei um pouquinho grande, peraí. Ó, peraí, tem que cortar menor. Só um minuto. Ao vivo é assim, não é? É isso aí, tem que Ao cortar vivo é ali assim. de um jeitinho que ela fique... Olha, ela ficou. Até embaixo. Porque eu cortei o caule muito grande, muito alto. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse uma cobertura. Um fundo, pra quê? Pra não aparecer o durex, pra não aparecer nada. E Começa com essa, então. nós estamos fazendo aquele fundo, sabe? Uma basezinha. Aquela base. Então, você vai cortar, vai colocando aqui, do jeito que você acha que está bom. Pode manter o mesmo formato, esse redondo, né? Às vezes você fala, mas qual formato que eu vou manter? Não é como aquele arranjo, tá? Tá. Aquele é assimétrico. Esse daqui é um arranjo mais usual, um arranjo que a gente vê mais por aí, uma forma mais tradicional. Só que o que eu estou fazendo? Naqueles cercadinhos, nos vãos do cercadinho, eu estou colocando algo que preencha já. Estou fazendo uma cobertura. Já ficou bonito já pra Ficou mim. interessante, né? Você gosta de menos elementos, eu percebo. Você gosta já ficou lindo. Você gosta da flor pontual, né? Um arranjo mais vegetativo. Eu gosto. Achei esse daqui perfeito. Por exemplo. Sim. Aí, mas a pessoa que foi comprar... Mas esse aí também tá lindíssimo. A pessoa que foi comprar, ela comprou muita flor, você não tem ideia. Ela comprou muita flor. Aí ela chega em casa, faz essa parte de baixo e depois o que você vai fazer? Você vai começar a colocar flores que têm uma expressão maior, por exemplo, as rosas. Você já fez esse fundo e aí você vai acomodando as rosas. Val, mas como assim? Mais para baixo, mais alto? Gente, do jeito que você vai fazendo, tranquilamente. Olha, deixa ela cair para um lado, deixa cair para o outro. Aqui nós não estamos fazendo um arranjo com as mesmas direções. Me surgiu uma dúvida aqui, Val. Pode falar. Como é que a gente troca essa água de tempos em tempos? Não, aí você vai fazer assim, né? Você vai... Fiquei um pouquinho nervosa. Você vai tirar... Não, assim, essa água, você vai fazer água com conservante que eu te ensinei. Aí você vai ficar uma semana com essa água. Ah, tá. Você não vai precisar ficar trocando dia sim, dia não, Não, né? não. Esse aqui é um arranjo para você fazer, deixar lá uma nem semana. Dá, né, gente? Não tem problema. Então, com conservante, você não vai precisar ficar desmontando. Tá? Então, aqui os caules realmente estão cruzados atrás, olha. Eu deixo a flor ir para onde ela quiser. Se ela quiser girar, deixa ela à vontade. Já estou trabalhando com a segunda flor. E por último, o que nós vamos fazendo? Nós vamos pôr algumas outras flores e folhagens. Nossa, eu achei tão bonito esses caules entrelaçados aí embaixo. Que você gosta de linhas, você gosta de minimalismo, você gosta de expressão limpa, você ama. Nem eu sabia que eu gostava disso. Val me lendo, né? Porque as pessoas têm as suas preferências. E assim, dá pra ver quando você fala
do que você gosta, que é bonito. Do que eu tô achando lindo, maravilhoso, então, né? quando você fala assim, eu tô achando lindo, olha, gente, que leveza. Sim. Imagina umas velhinhas aqui do lado, aí na tua casa, um jantar bem assim, clean para os seus amigos. Esse arranjo já cabe na mesa de jantar. Já cabe na mesa de jantar. Sim. Não vai trazer nenhum cheiro, ninguém vai ficar esperando. Não, esse daí não, gente. Rosas, lisiantos, não vai trazer cheiro de nada. E é muito legal, porque que eu trouxe aqui? Flores que você encontra em todos os lugares, tá? Sim. Eu quis realmente fazer algo prático, que você vai compondo sem ter dificuldades, que você não vai falar, a professora Valduarte foi lá e me ensinou uma coisa tão difícil que eu não acho a flor. Não. Essas flores você acha no supermercado, você acha no CEAGESP, você acha em todos os lugares. E também dá para substituir, né, Val? Claro. Se a pessoa gostar de outras flores, ela pode utilizar outras flores. Claro. O importante é ela saber aqui a base desse arranjo, né? Sim. Que é muito simples. Faz ali um cercadinho com durex. Viu Para que sim? facilitar, não é? Sim. Pega um vaso como esse, de vidro transparente, que fica lindo, porque aí você vê ali todos os caules ali entrelaçados ali embaixo, que fazem parte, né, dessa decoração, desse arranjo. E aí coloca o mosquitinho antes e depois vai colocando as flores que você quiser. E tem uma dica de ouro. Uma flor de cada vez. Tá? Muita paciência na hora de fazer esse arranjo. Porque as pessoas compram muitas flores, elas saem colocando um pouquinho de rosa, um pouquinho de lisiantes, um pouquinho de gipsofila. Não. Trabalhe a composição, introduz um tipo de flor de cada vez. Mas quantos tipos de flor misturados no máximo, na sua opinião? Eu acho que para ficar interessante, texturado, até 6. Até 6 tipos? Eu trouxe aqui algo mais espigado, arredondado e um complemento, para não complicar demais, né? Para ter resultado e ficar bonito sem muita complicação. E aí depois você pode pôr as folhinhas. As folhas. Essa é a folha de eucalipto, tá? E aí você vai, onde eu ponho? Gente, você olha para o arranjo e fala assim, onde você merece uma folhinha? E aí você vai colocando. Repare, eu não fiz um arranjo massificado, eu não estou fazendo um arranjo simétrico, eu não estou fazendo um arranjo tradicional, eu estou fazendo um arranjo com aquela intuição que a pessoa que ama flores compra, leva para casa e compõe lá o seu vaso na sua casa de forma leve, de forma que ela consiga resolver a questão desse trabalho. Olha, tem mais aqui limônio, que é um limôniozinho seco, por isso que eu estou cortando assim com a mão. Olha, eu achando que já estava acabando. Olha só, mas já falta pouco. Falta pouco. E assim vai ficando mais texturizado. E esse espaço, né, entre uma flor e outra, gente, é de propósito, tá? Eu tô deixando aqui a beleza da flor ser vista, nada muito apertado. De cada uma delas, né? A gente começa a ver. E quando você faz isso, que você separa, você deixa a beleza de cada flor, ela se torna realmente mais joia da natureza ainda. Lindíssimo. Prontinho. E aí, a gente falou que, no caso, esse arranjo cabe para uma mesa de jantar, né? Aqui, esse num aparador na entrada. Sim. Tem combinações de flores que cabem mais para um quarto? Sim. Ou aquela flor que cabe mais até para um banheiro, né? Para ficar ali bonito ali no banheiro. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tem sim. Por exemplo, na cozinha, você pode pegar canecas e criar com espuma floral. Essa espuma floral, você vai molhar a espuma, vai deixar ela submergir, vai cortá-la e vai colocar numa jarra, numa tacinha, num potinho da sua cozinha. Você pode sim fazer arranjos com flores para decorar a sua cozinha. Olha, gostei muito dessa ideia da caneca, viu? Bem legal. Porque vira e mexe a gente ganha alguma caneca, né, de alguém? Ganha. E aí muitas vezes a gente guarda, não utiliza aquela caneca que é linda, que muitas vezes é personalizada, né? E agora já encontramos aí uma maneira de utilizar as canecas. Sim. E no toalete também, um vaso com o cravo, fica chiquérrimo, 2 cravos, pode pegar ali, né, a folhagem, o junco, fazer uma linha geométrica. Sim. Eu acho que é muito pontual, num lavabo, 2 cravos, assim, chiquérrimo, não é? Chique, chique. Num vasinho pequeno? Um vasinho pequeno. Como esse, assim, por exemplo? Sim, aí depende do tamanho do lavabo, mas a ideia aqui é que seja um vasinho como se fosse uma mini coluninha bem estreita, só para entrar o caule.
para ele ficar bem retinho, bem É um limpinho. enfeitezinho ali, como se fosse bem um lápis, discreto, discreto. mas Isso, charmoso. Charmoso. E esse daqui? Esse daqui você pode fazer na sala, por exemplo. Esse vaso, ele é um vaso mais redondinho, pede um arranjo redondo, mas, por exemplo, aqui você pode colocar num aparador da sua sala, trabalhar assim numa mesinha baixa. E também o lírio e as alstroemélias são uma boa combinação para um arranjo da sala, não é? Sim, com Desde que as certeza. pessoas não tenham alergia. Exatamente. Por conta do lírio. E sempre tomar cuidado também com aquelas flores que não podem chegar perto dos pets. Eu tenho 2 Existem pets. Existem as outras opções, não é? Sim. Então, assim, tem pet, melhor evitar aquelas que fazem mal a eles, né? Com certeza, porque não faz sentido, né? É. A flor tem que ser beleza, tem que ser linda para sua casa, não ser um problema. Exatamente, mas sempre tem aquela opção, né? E flores são sempre muito bem-vindas, deixam a casa linda, colorida, cheirosa, maravilhosa. É por isso que a gente trouxe mais uma vez a Val aqui para nos ensinar mais sobre arranjos de flores. Desta vez, arranjos simples, fáceis de fazer, fáceis de montar, para você ter aí na sua casa. Eu vou deixar aqui os contatos da Val para que você possa conhecê-la mais, possa aprender muito mais com ela. Ó, anote aí, Instagram, @festejaredecorações, decoracões, né? Porque não tem cedilha, nem acento. Então, @festejaredecoracões, @valduarte, Duarte mesmo, né? Duarte Sim. Floral Designer. Val Duarte Floral Designer e tem o WhatsApp, DDD 11, número 983256918, como tá aparecendo aí na sua tela. Val, muito obrigada, Eu viu? te agradeço, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Pelo seu trabalho, você é maravilhosa, arrasa. Obrigada. Sucesso. Pra E vocês volte. também. Obrigada. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já nós voltamos com um momento saboroso aqui no nosso programa. Até já. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. E agora chegou aquele momento saboroso com as dicas da apresentadora Isabel de Carvalho. Roda a vinheta. Boa tarde, Maria Clara. Tudo bom? Tudo bom com todos aí, todos os telespectadores aqui do nosso programa. Um grande abraço. Meu nome é Isabel, eu faço parte da Rede TV, do programa Um Saboroso e vou estar sempre passando dicas de culinária aqui para o telespectador do nosso programa. E hoje vamos falar sobre batatas, né? Você gosta aí de uma batatinha frita bem crocante? Então eu tenho uma dica aí para você. Primeiramente, na escolha da batata. Apesar que essa dica, até na outra batata, vamos começar. Peraí, ó. Essa aqui, ó, é a batata Asterix, tá? É uma batata de uma pele mais escura, tá? E essa aqui, ela é própria para batatas fritas e nhoque. Por que para o nhoque? Quanto mais seca for a batata, que é o caso dessa, menos quantidade de água, você não vai precisar de acrescentar farinha. Então, o seu nhoque vai ser muito mais saboroso, muito mais cremoso e a sua batata frita mais crocante. Também porque o teor de água, como eu falei, é bem pouco. A batata inglesa, que é aquela que a gente mais conhece, ela é feita própria para ensopados, né? E purês. E aí que há essa diferença. Então, essa informação é importante. Na hora que você for escolher a batata para fazer frita, sempre escolha a Asterix. Mas, como eu falei, mesmo com essa aqui, com essa dica, ela vai ficar também crocante. Sempre nós temos que ter o óleo muito bem, né, quentinho. E aí, vocês vão pegar, eu já cortei aqui a batata. Aí, vocês vão pegar amido de milho e vamos acrescentar na batata.
já tá bem quente, até demais. Deixa eu dar uma desligadinha no óleo. Aí, ó. Ah, e a quantidade? Não tem problema, que se você colocar no excesso, aí você vai poder peneirar. Aí a gente vai mexer bem. E aí, sempre é melhor a gente dar uma peneirada, tá bom? Eu vou mexer mais um pouquinho, tem umas que ainda não tiveram todo o contato com o amido. Agora, vamos fazer o seguinte, deixa eu pôr minha luva. Aí, gente, a gente pega aqui, ó, se tiver muito excesso de amido, a gente coloca, dá uma peneirada. Opa! Dá uma mexida. E agora, eu gosto muito de usar como apoio, né? Pra gente não ficar espirrando óleo. Vamos lá, vamos fritar. Tá, já tá bem quente. Vou só manter aqui, eu até dei uma desligada porque tava muito quente. E aí vocês vão ter, com toda certeza, aquela batata bem crocante. E sempre lembrando que a Asterix, que é a da pelezinha mais escura, é própria para batatas fritas e para fazer massa. No geral, nhoque, massas em geral, porque é uma quantidade de farinha de trigo que a gente vai usar na receita, seja de qualquer massa caseira, vai ser muito pequena. Então, vai te dar mais sabor aí para a sua massa. E a outra, que é mais conhecida, ela é própria para ensopados, purês e por aí vai. Essa escolha da batata é importante também. Mas como eu falei, essa dica que eu tô dando de colocar o amido de milho, mesmo naquela batata ali, a batata inglesa, né, que a gente, como eu falei, é mais conhecida, ela também deixa crocante. Só que dura menos, né, a crocância. Mas também tá valendo para as duas, tá bom? Sempre óleo super quente. E eu sempre falo, toda vez, como é que a gente vai saber, né, que está bem quente? Testa com a primeira, com uma só, aí você já vai sentir ela borbulhar, aí você pode acrescentar o restante das batatas. Olha aqui, olha, ela fica branquinha e crocante, é isso que a gente quer de uma batata, não é verdade? Então, vou puxar aqui, ó, vou mostrar aqui para a câmera e vocês fiquem com mais essa dica saborosa aqui para o nosso programa. Um beijo, Maria Clara. Até a próxima. Dica saborosíssima, Isabel. Nossa, deu vontade de comer, viu? Uma delícia! As batatas que você preparou aí pra gente. E que dica, né, gente? São muitas dicas para facilitar o nosso dia a dia. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos falando de inteligência artificial na educação infantil. Não sai daí, não. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É sempre uma alegria ter a sua companhia nas nossas tardes. Bem, agora a gente vai ter um bate-papo super bacana e super importante também sobre a inteligência artificial e educação infantil. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto, uma especialista na área, eu estou com a Fernanda King, que é neuropedagoga, especialista em educação infantil, palestrante, CEO da Escola Petit Kids e da King Consultoria Educacional. Nunca mais terminam os créditos da Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Um prazer estar aqui com vocês. Faço bastante coisa. Tem hora que me perguntam como é que você dá conta. Eu falo, não dou conta, não. Eu tenho uma equipe para me ajudar e para dar conta junto comigo. Sozinho a gente não faz nada. Acho que é a terceira vez que eu te recebo aqui no nosso programa, né? Bem provável. Falamos de diversos Como é que assuntos. você arruma tempo para vir aqui de tarde, menina? A tal da equipe. A equipe tá lá trabalhando, É né? isso. E eu posso tirar uma folguinha. Vamos dizer, para mim é um prazer estar aqui, então para mim é E uma pra folga. gente é uma honra, né? Receber uma mulher que tem tantas atribuições, tantas tarefas e mesmo assim disponibiliza aí um
pedacinho do teu tempo para vir aqui debater um assunto que é tão importante, que é a educação infantil. Hoje, totalmente atrelada, né, à inteligência artificial, as crianças nascem nesse contexto, né? Não tem como fugir. É aquele famoso, eu ouvi uma entrevista sua falando sobre isso e você falou assim, aquele famoso aceita que dói menos. Sim, porque a gente já está inserido nisso faz muito tempo. As pessoas acham, às vezes, que inteligência artificial é só o famoso ChatGPT, que é o mais famoso de todos, que é uma inteligência artificial generativa, onde a gente gera conteúdos. Mas a gente já está com isso no nosso cotidiano há muito tempo, desde uma Alexa a um reconhecimento facial do seu celular ou para você entrar num prédio comercial. Então as pessoas às vezes não sabem que isso também é inteligência artificial. Por exemplo, o banco, para te liberar dinheiro ou não, para dizer que a sua compra no cartão foi suspeita. Tudo isso é IA. A sua televisão ou seu aplicativo de comida para te sugerir um prato naquele horário que você sempre pede, tudo isso usa inteligência artificial. Então, a gente já usa ou é usado por ela há muito tempo como banco de dados, né? Porque inteligência artificial é muito sobre previsibilidade, sobre pegar dados, analisar as maiores possibilidades e usar esses dados para te recomendar uma coisa, esses exemplos aí que eu dei. E as crianças já estão nascendo dentro dessa tecnologia. Elas já vão achar estranho quando não puderem usar o reconhecimento facial, quando não funcionar. Exatamente. A gente conversava aqui, né, durante o intervalo, enquanto a Fernanda chegou, se sentou, a gente bateu um papinho rápido aqui e a Fernanda falou, se formos jogados numa ilha, quem será que consegue sobreviver, hein? É porque é sobre as crianças também terem outras habilidades. Eu acredito que elas já nascem ali com o celular na mão. Quanto mais a gente conseguir postergar esse uso de telas, principalmente ali na primeira infância, na primeiríssima, que é de 0 a 3 anos, e na primeira, que é de 0 a 7 anos, se a gente conseguir não dar nenhuma tela, um tanto melhor. Se for dar essa tela, usar com sabedoria, com acompanhamento ali muito perto do lado, com aplicativos que ensinem uma língua, uma matemática, porque o que é um problema que a gente vem percebendo? É um emburrecimento da população. A gente está muito acostumado a usar, por exemplo, aplicativos de geolocalização para chegar nos lugares. Não faz mais conta de cabeça, usa calculadora. Então, o que isso vai causando nos cérebros mais jovens? Eu acredito muito que a gente possa sim usar a tecnologia, mas não deve abandonar o jogo de tabuleiro, o dominó, uma conta feita à mão, uma escrita feita à mão. Tem diversas pesquisas que comprovam o quanto escrever à mão faz falta para o cérebro, especialmente o cérebro jovem, porque isso desenvolve muitas conexões ali dos nossos neurônios, né? Muitas sinapses. Então, a gente pode usar a tecnologia, mas a gente não deve abandonar velhos hábitos e costumes que já dão certo há muito tempo. A gente não pode deixar de fazê-los também. Exatamente, né? Para o cérebro não ficar preguiçoso, no caso das crianças, desenvolvimento cognitivo mesmo, né? De várias habilidades, né? Autonomia, enfim. Sim. Bem, eu vi um artigo seu, Fernanda, em que você traz ali 5 dicas para os pais conversarem com os filhos ou apresentarem aos filhos, né? De uma forma ali bem clara, o que é a inteligência artificial e como é que ela atua no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a nossa produção fez algumas telas, né, com essas dicas para que os nossos telespectadores também possam acompanhar tudo aquilo que você trouxe para a gente, que são dicas valiosas. Vou pedir para o nosso diretor colocar a primeira tela no ar, por favor. Olha lá, Fernanda, a primeira dica é faça perguntas. Sempre comece perguntando o que o seu filho sabe sobre isso. Essa é a forma mais correta. Isso é uma ótima forma para falar até sobre sexo, tá? Às vezes você acha que a criança sabe muito, às vezes o que ela sabe não é certo porque ela ouviu de um coleguinha. Então isso é uma forma de começar uma conversa. Por que de repente essa criança está te trazendo aquele questionamento? Onde ela ouviu falar sobre IA, sobre sexo ou sobre qualquer outro assunto? Pergunte o que o teu filho sabe para ver até onde a sabedoria dele sobre aquele tema vai. E aí, às vezes, ele já sabe muito, às vezes ele não sabe nada, ele só ouviu uma frase solta. E aí, de acordo com a idade da criança,
você vai falar sobre determinado assunto. Né? Se é uma criança muito novinha, muita gente me pergunta, como é que eu falo de onde vêm os bebês? Depende, se é uma criança muito jovem, você usa a metáfora lá da sementinha ou da cegonha, se ela é muito pequena. Se ela já é mais velha, você pode aproveitar o gancho para falar sobre prevenção de uma gravidez, né, na adolescência, vai de cada etapa. E a IA, é legal você entender até onde ela sabe, né? Porque às vezes ela ouviu falar sobre robôs, sobre robótica, sobre automação, tudo isso é IA. E aí você vai tirando as dúvidas de acordo com aquele contexto daquele momento. Porque às vezes até os adultos estão com medo da IA, né? Estão com medo de perder o emprego. Sim. Então você tem que falar sem assustar muito, mas sem também deixar muito distante do que é a realidade. A gente não precisa mentir para a criança jamais. E explicar aquilo que está no nível dela, né? Às vezes a criança da é muito compreensão pequena, dela, né? Sim, não adianta você viajar se é uma criança de 4 ou 5 anos que ouviu falar de robótica, de repente, de um amiguinho da escola. Sim, é verdade. E você pode dar outros exemplos práticos, assim, de como a gente pode, ou melhor, um exemplo prático de como a gente pode abordar uma criança nesse primeiro momento? Chegou ali uma criança de 5 anos de idade, te fez essa pergunta, IA, o que é isso? Aí você, né, fala, mas do que você ouviu? Eu ouvi que tem alguma coisa a ver com robô. A gente pode falar que a IA é uma tecnologia que veio para nos ajudar a fazer certas tarefas, nos ajudar. O ideal é que ela não nos substitua, né? A gente teme aí por essa substituição definitiva, mas a gente pode trabalhar como se fosse um copiloto do seu avião. Pensa que você está pilotando um avião. E aí você é o piloto e você tem aqui do lado alguém para te ajudar. Então, por exemplo, quando você vai escrever um texto, uma redação, você pode pedir para a IA corrigir, pode pedir para ela te dar ideias, mas você não vai deixar de ler, né? E ter ali o senso crítico. Porque o que está acontecendo? A gente está deixando a IA fazer muitas coisas e nem dar aquele confere depois. Isso já gerou um monte de gafes por aí, Sim, né? No outro com dia até um certeza. professor lá nos Estados Unidos gerou um auê porque ele deixou no rodapé algo que deu a entender que foi gerado por inteligência artificial. E a aluna falou, eu não paguei a faculdade para isso. Eu paguei porque eu quero conteúdo feito por um professor. Então, assim, é usar como copiloto, é usar para te ajudar e não para substituir o teu trabalho. Então, sempre ter uma revisão, sempre ter um senso crítico, porque a IA erra, ainda erra bastante. Sim. Eu uso muito no meu cotidiano e já peguei vários erros. Então, Sim. quando você vai escrever um texto, uma redação, até um cálculo, se você não tiver conhecimento prévio, você pode ser enganado pela IA, que acha que naquele conhecimento ali dela, aquilo ali está certo, nas pesquisas que ela fez de internet, o algoritmo, enfim. Então, a gente tem que falar com a criança, como você bem disse, de acordo com a faixa etária dela, mas eu daria exemplos práticos nesse sentido, que é uma coisa que veio para ajudar o nosso dia a dia e facilitar algumas tarefas nossas. É isso aí. Vamos à próxima tela, então, para vermos qual é a segunda dica da Fernanda King para gente. Use linguagem simples. Aquilo que você já falou, né? Então, explique a IA de forma clara, objetiva, evite termos técnicos e complexos. E eu vou pedir já para colocar a próxima página aí, a próxima tela, que é o use recursos visuais para isso, né? Imagens, vídeos e diagramas. De que maneira, Fernanda? Por exemplo, você falou, a criança veio perguntar de um robô. Então, você pode pesquisar na internet uma fábrica que já use robôs e mostrar para ela, olha, nesse caso aqui, as pessoas realmente foram substituídas por máquinas, mas mostrar também um lado bom. Por exemplo, na medicina, os avanços que tem tido em exames de imagem, Sim. que a gente consegue agora detectar câncer de uma forma muito mais precoce. Então pode, olha, eu tenho um médico aqui para fazer uma avaliação final, carimbar e assinar, mas ele usa a inteligência artificial para ajudá-lo nesse diagnóstico. Então, muitas vezes, ela pode, né, ajudar a prevenir uma doença. Olha o lado bom disso tudo. Então, também usar esses exemplos assim mais positivos para que a gente também não vá perdendo a esperança de todo, porque tem sim um lado muito bom. E na medicina eu vi que tem sido utilizado até para diagnóstico precoce de TDAH, dislexia. Porque, né? como eu vai falei, ajudar também na escola. até na parte jurídica, né? Ela pega vários casos,
né, de vários juízes que analisaram coisas parecidas e te dá ali a opinião dela. Óbvio que ainda a opinião final vai ser humana, né? Vai ser do médico, vai ser do advogado. Sim. Mas eu acredito que a gente usando, se a gente souber usar, né? Eu acho que pode ajudar muito a humanidade a evoluir. É isso aí. Próxima tela no ar, por favor. Agora a próxima dica é: foque nos benefícios, como você trouxe aqui pra gente agora o caso da medicina, né? Então, destaque a parte boa da tecnologia e como ela pode ajudar a resolver problemas do cotidiano. Temos aí essa questão da medicina, né? E temos todas essas outras questões que você trouxe, né? Ela vai poder, sim, ajudar na escola, muitas vezes, em um trabalho. Por exemplo, um professor ajudar na correção de provas, não substituir o professor, mas ajudar esse professor que às vezes está sobrecarregado. Eu acredito muito nos casos de inclusão. O professor ele precisa fazer uma adaptação de currículo. Quando é uma criança com deficiência, por exemplo, ou uma criança com altas habilidades. Você, às vezes, precisa adaptar o seu currículo escolar para atender melhor aquela criança. Então, a IA, ela consegue te ajudar nisso, a ajudar, né? Então, ela pode tirar um pouco da sobrecarga desse professor sem jamais substituí-lo, porque eu falo muito de educação, né? Eu acredito que o professor e a troca humana, porque para mim, educação é sobre gente. Gente cuidando de gente. A troca humana, para mim, numa sala de aula, numa escola, e a gente aprender a se resolver, aprender a conviver em sociedade, eu acho que isso é o mais da escola, muito mais do que o conteúdo acadêmico em si. Então, eu acho que na parte onde o professor se sente sobrecarregado, se a gente também souber como usar para ajudar o professor a tirar um pouco dessa sobrecarga, também é outro benefício que eu vejo bastante. Eu vejo como um benefício também para atrair o olhar desse aluno que já está muito acostumado com tecnologia. Sim, a gente precisa falar a linguagem deles, né? Em alguns casos. Sim. A gente vê que nas salas de aula já tem ali um monitor, uma tela grande, né? Justamente para colocar esse conteúdo, muitas vezes gerado por IA. Sim, de uma forma mais interessante. Sim. Se ele for mediado por um bom professor e se essa IA conseguir, como eu disse, personalizar para cada aluno, porque, por exemplo, uma criança que tem altas habilidades, se você trabalhar, às vezes, no nível da turma, para ela fica desinteressante. Então, se a IA consegue te ajudar a criar propostas personalizadas para alunos que precisem de conteúdo específico, eu acho que isso tira um pouco da carga do professor e traz para um aluno um conteúdo mais interessante para ele, ou mais adequado, né? Se é uma criança com deficiência, você usar a IA para fazer uma atividade que se adeque mais ao perfil da criança que tem TDAH. Então, nisso, eu acho que a IA pode ajudar e muito na educação. Acessibilidade também para quem tem deficiência auditiva, visual. Sim, sim. Tudo isso, Tudo né? isso. Vai ajudar com certeza, já ajuda com certeza, Sim. né? Mas nós temos uma próxima tela aí com o mas. Vou pedir para o nosso diretor colocar aí para gente que também é preciso abordar os riscos dessa inteligência artificial. É preciso discutir os desafios associados à IA, como a possível perda de empregos, que a gente já falou aqui também, e falar sobre privacidade. E falando sobre privacidade, a gente não tem nenhuma regulamentação, né, com relação ao uso da IA por crianças. Mais ou menos. Existe uma lei bem pesada para cyberbullying. Então, por exemplo, coisas que vêm acontecendo. Adolescentes pegam o rosto de uma coleguinha e faz um fake nudes, né? Pega um corpo sem roupa de uma outra pessoa e faz uma montagem. Sim. E espalha isso. E aquela menina, ela se sente absolutamente constrangida. Imagina uma adolescente, até provar que 19 não é 20, como diz o dito popular, que aquele corpo não é o dela, porque fica muito bem feito. Essas montagens, elas beiram a perfeição. É difícil você saber o que é IA, o que não é. Mas para cyberbullying existe uma pena bem pesada. Então, isso é cyberbullying. Hoje, dentro da escola, você não usa mais celular, mas muitas vezes essas crianças, esses adolescentes em casa têm acesso, fazem isso, jogam lá no grupo da escola e olha o tamanho do problema. Então, é necessário uma discussão sobre ética no uso da IA. Seja ética
para usar, para fazer um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, um trabalho de mestrado, de doutorado, para não cair no plágio, né? Você não fazer um trabalho que seja 100% feito por IA. Então, qual foi o teu trabalho ali como pesquisador, né? Desde isso até esses exemplos que eu dei, que você pode gerar danos psicológicos para outros alunos, professores. Isso aí a gente já teve vários casos, tá? Desde o surgimento da IA em escolas grandes, onde os alunos foram expulsos da escola por conta desse uso maligno, vamos dizer assim, da inteligência artificial. Então, tudo isso tem que ser conversado abertamente com as crianças sobre os problemas, sobre os perigos da internet, sobre os perigos desse uso. Isso tudo a gente tem que conversar com os nossos filhos, como a gente disse, de acordo com a faixa etária de cada um. Limitar e observar o uso da inteligência artificial pelos nossos filhos, né? Gente, a Fernanda trouxe aqui também os livros de autoria dela. Vou pedir para o nosso diretor mostrar aí os livros da Fernanda, que é A Bailarina e a Flor. Esse daí que fala sobre ansiedade da criança, né? E a gente também tem Inteligência para Crescer, que fala sobre esse tema que a gente está trazendo aqui hoje para adultos. Para adultos, eu acho que a gente não pode deixar a inteligência artificial pensar por nós. Pensamento crítico, né? Em qualquer idade é super importante, né? É isso, a gente encontra nas melhores livrarias? Sim, esses sites também de vendas de livro. Tem fácil acesso. E tem muita informação também lá no Insta da Fernanda. Acesse @FernandaKing com K, _palestrante. @FernandaKing, _palestrante. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Amei estar aqui. Eu também amei. Contribuiu demais. Informações sempre valiosas da Fernanda. Até a próxima, Fernanda. Até a próxima. Bem, assim nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu amei demais, aprendemos muito hoje juntos, né? Continue sempre com a gente de segunda a sexta-feira, às 2h10 da tarde. Até a próxima, gente. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.